seja C a circunferência de equação, e aí deu a equação aí da circunferência, tá? Considere em C a corda MN, cujo ponto médio é P menos 1 menos 1. O comprimento de MN em unidade de comprimento é igual a quanto? Então, só para a gente iluminar aí a nossa questão, a gente vai ter uma circunferência no plano cartesiano, que eu não sei onde é, tá? Inicialmente eu não sei onde é que é, mas depois a gente vai ter uma ideia aí. A gente tem o centro dela e a gente vai ter uma corda MN, certo? Então eu não sei por onde essa corda passa, mas a gente vai ter uma corda que eu vou desenhar aqui ela bonitinha para facilitar o nosso problema. MN, vou botar aqui MN, certo? Não importando, desde que o ponto médio é menos 1 e menos 1. Então a gente vai ter um ponto médio aqui dessa corda, certo? Vai estar na coordenada menos 1 e menos 1. Aqui é o ponto P, certo? Claro, né? Eu desenhei a figura assim, mas ela poderia estar com a corda mais tortinha, tá? Não estou me favorecendo, não. Ela poderia estar assim. Que é claro, né? Que se rodasse o círculo, ela estaria do jeito que eu tinha botado ali anteriormente, tá? Mas aqui está o ponto. E esse ponto é o ponto menos 1, menos 1, tá? Então, qual é o meu problema aqui, na verdade? Eu vou usar relação métrica na circunferência para resolver esse problema. O que eu vou fazer? Eu vou traçar essa outra corda aqui, que passa pelo ponto P e pelo centro, certo? E aí eu vou fazer aquela relação métrica de pegar esse valor que está aqui, vezes esse, vai ser igual a esse, vezes esse. Esses dois aqui são iguais, né? X e x. Porque o ponto P é o ponto médio da corda, tá? Então vai ficar x ao quadrado igual a esse valor que está aqui em cima, vezes esse valor que está aqui embaixo. Então o nosso problema é descobrir quais são esses valores aí, tá? Vamos lá. Então a gente vai ter que brincar com essa equação aí da circunferência. Vamos lá, para a gente descobrir onde que está essa circunferência no plano cartesiano. Tá? Onde que essa circunferência vai estar? Então eu vou organizar essa equação da circunferência para fazer aquela técnica de completar os quadrados. Então o que eu vou fazer? Vou botar x perto de x e y perto de y. E aí eu tenho mais 2 igual a zero aqui, certo? Eu só dei uma espaçada nessa equação aí para a gente ver o que a gente tem. Então eu vou escrever isso daqui como um quadrado e aqui como um quadrado, ou da soma ou da diferença. Aqui nesse caso, como o sinal do meio, os dois aqui são positivos, eu vou fazer aqui, ó, quadrado da soma nos dois. Se fosse negativo, eu ia fazer o quadrado da diferença, tá? E aqui a gente vai ver, ó, eu tenho x ao quadrado, então meu primeiro termo tem que ser x, lembrando lá de produtos notáveis e fatoração, né? E aqui, como aparece um 2, aqui ele me dá uma ideia bem forte que aqui eu vou usar 1. Porque se eu for desenvolver esse produto notável, como é que ficaria? X ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é o próprio 2x, mais 1. Beleza? E aqui na parte do y, mesma história, né? Y ao quadrado. Então ele me diz aqui que é y, e aqui já aparece um 4. Então quer dizer que quando eu fizer 2 vezes o primeiro pelo segundo, aqui eu tenho que ter um 2. Porque quando eu desenvolver esse produto notável, eu vou ter y ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4y, mais aqui o final, 4, né? Que é o segundo termo ao quadrado. Então, nota que essa primeira equação e essa que eu estou formando aqui completando os quadrados, elas são um pouco diferentes. Aqui a gente tem o mais 1 e um mais 4, ou seja, a soma desses dois é 5, certo? E na minha equação original eu não tenho 5, eu tenho o quê? Eu tenho um 2. Então a diferença entre o 5 e o 2 é de 3. Diferença de 3 unidades. Então eu posso dizer que essa minha segunda equação, completando os quadrados, ela vai ser
igual à primeira, retirando essa diferença de 3 unidades. Então, ela é igual àquela lá, menos 3. Então, eu posso reescrever a minha equação original sendo x mais 1 ao quadrado, que foi o que eu encontrei ali completando os quadrados, menos 3 unidades. E aí ficaria igual a essa que a gente tem aqui em cima, certo? Retirando aí essas 3 unidades. Demorei para explicar isso porque essa é a técnica de completar os quadrados. Então, quem não sabe completar os quadrados, eu acho que com essa pequena explicação aí deu para dar uma clareada, tá? Mas para quem sabe nessa técnica de completar os quadrados, faz isso aí rapidinho, tá? Só para mostrar a vocês como é que faz isso aí bem tranquilinho, beleza? Então aqui eu fiquei com a equação da reta bem na agulha para a gente descobrir qual é a localização dela. O que eu tenho que fazer? Só passar esse menos 3 para o outro lado. Então eu vou ter aqui ó, x mais 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 3. E aí, para quem não lembra, né? A equação da reta ela pode ser escrita assim, como sendo x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Em que o centro, né, dessa circunferência são as coordenadas a e b e o raio é o r, certo? Então, a gente sabe aqui onde que ela está localizada e qual é o tamanho do raio dela. Então, comparando essas duas, né, a verde e a azul, a gente pode concluir que o A é menos 1 e o B é menos 2. Né? Se você substituir esses valores aqui nos pontos, né, nas letras A e B, você vai ver aí que o A, que a gente vai voltar para a parte em azul. Então, o A é menos 1 e o B é menos 2. Ou seja, o centro dessa circunferência é o ponto menos 1 e 2. Desculpa, né? Menos 1 e menos 2. Beleza? Esse é o centro. E o raio, né? Aqui a gente pode concluir que r ao quadrado é igual a 3. Então, o raio é igual a raiz de 3. Certo? Então, agora a gente já sabe onde que a circunferência está e o tamanho do raio dela. Beleza? Que são coisas que vão ajudar a gente aí no problema. Então, vamos desenhar aqui um plano cartesiano só para a gente ter uma ideia onde que está essa circunferência. Então, a gente tem aqui, ó, vou botar aqui menos 1 e menos 2, tá? Só para a gente ter uma ideia como que está essa circunferência aí. O centro dela está no menos 1, menos 2. Então, vou desenhar aqui, ó, menos 1, menos 2. O centro dela está aqui, beleza? E aí eu vou desenhar só uma circunferênciazinha para a gente ter uma ideia. Não sei se eu vou conseguir botar no centro aqui bonitinho. Mas vou até botar um pouco maior. Por que que eu sei que ela tá assim? Porque ela... Deixa eu descer um pouco mais, tá? Ela tá aqui com o centro mais ou menos, né? Porque aqui, né, o meu olhômetro não ajuda muito. Mas ela tá mais ou menos assim, com o centro no menos 1 e menos 2. E como o raio dela é raiz de 3, é um raio maior do que 1, né? Raiz de 3 é maior do que 1. Então, esse raio aqui tá passando aqui do eixo Y, beleza? Então, ela tá mais ou menos assim. E aí, relembrando lá do nosso problema original, já até apareceu outra questão aqui. Lembrando aqui do nosso problema original, a gente tem aqui a corda MN, que o ponto médio é o P, menos 1 e menos 1. E onde é que está o menos 1 e menos 1? Menos 1 e menos 1 está aqui. Então, esse aqui seria o ponto P, né? E aí, lembrando daquele nosso esquema que a gente fez aqui em cima, ó, inicialmente, vou até trazer ele aqui para baixo, que a gente fez no início, né? Antes de encontrar a localização da circunferência, o que a gente tinha? Que o ponto P vai estar aqui, eu vou ter uma corda MN, não importa onde ela esteja, né? Desde que o ponto não ficou no ponto médio aí, né? Porque eu não sou um cara muito desenhista, não fui feliz nesse desenho, mas aqui ele é um ponto médio desse... Isso aqui tá me incomodando muito, né? Vou tentar fazer uma corda melhor. Vou fazer aqui assim, ó. Engana um pouco mais, né?
Então, digamos aqui o ponto M, ponto N. Então, aqui é o P é o ponto médio, então esse tamanho é X, esse tamanho é X, beleza? O que é importante que a gente precisa? A gente precisa desse valor aqui, que vai do centro P, do centro P não, desculpa, do ponto P até lá em cima. Esse valor aqui que está em verde. Vou botar em verde não, vou botar em preto. Certo? A gente precisa desse segmento preto. E a gente precisa do valor desse segmento que eu vou pintar aqui de lilás. Esse segmento aqui. Tá? E é justamente o que a gente precisa para fazer a relação métrica na circunferência. Tá? E agora a gente vai pegar o raio que a gente encontrou aí, né? O raio vale raiz de 3. Vou até mostrar aqui de novo. Raiz de 3. Então, esse pedaço aqui vale raiz de 3. Certo? Lembrando também que o centro ele está no ponto menos 1 e menos 2. Esse ponto P está no ponto menos 1 e menos 1. Então, a distância entre o ponto P e o centro dessa circunferência vale quanto? Vale 1. Certo? Porque o centro está no menos 1 e menos 2. E esse ponto está no menos 1 menos 1. Então, esse tamanho é de uma unidade. Certo? Isso quer me dizer que esse pedacinho aqui em preto, não vou ter espaço aqui para escrever, seria o tamanho do raio, que é isso aqui tudo, que é raiz de 3, certo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, vou dar um zoom maior aqui. Vou até apagar esse X. Esse pedacinho em preto é o raio, que é raiz de 3. E esse pedacinho aqui, que é o que eu quero para fazer a relação métrica na circunferência, seria o raio menos esse pedacinho de 1 aqui. Então, é raiz de 3 menos 1. Beleza? E agora, esse pedaço que eu quero aqui, ó, que é do ponto P até lá embaixo, é esse segmento 1, que eu já tenho, e esse raiz de 3 que está aqui. Então, é raiz de 3 mais 1. Então, já encontrei todos os pedaços que eu queria para calcular a relação métrica aí na circunferência. Questãozinha braba, né? Então, vamos lá. Ó. O x ao quadrado eu já tinha colocado, que seria a multiplicação dessa parte aqui do MP até o PN. E a outra multiplicação eu já encontrei ali, né? Que é o pedacinho a raiz de 3 menos 1, que é a parte do P até lá em cima. E a multiplicação do valor ali do P até lá embaixo, que é raiz de 3 mais 1. Beleza? Então é só resolver isso daí agora, que eu encontro... Nem me lembro mais o que ele pediu, né? O que ele pediu? Pediu o tamanho do MN, né? Pediu o valor de MN. Então, na verdade, a gente tem que calcular aqui, ó. Só para a gente não esquecer de novo. 2x, certo? Que é o comprimento MN, que é x mais x, tá? Aqui eu vou fazer a distributiva. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado igual raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Aqui também tem, né, multiplicação da soma pela diferença, né? O produto da soma pela diferença, que é um tipo aí de fatoração. Então, aqui você poderia simplesmente pegar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, que é 1. Então, x ao quadrado igual a 2. Certo? E aí, se o x ao quadrado é 2, o x é quanto? Só tirar a raiz quadrada, né? X igual a raiz de 2. Se o x é raiz de 2, 2x, estamos acabando, já acabou, é 2 raiz de 2. Certo? Então, esse é o tamanho da corda MN. Falei que essa questãozinha é um pouquinho braba. Me pedindo questão braba, tá aí, é uma questãozinha mais difícil, hein? Então, é 2 raiz de 2, letra C de Cláudio.